O Natal finalmente está chegando. Você já percebeu que antigamente, quando a gente estava mais ou menos nessa época, o quão alegre eram os nossos dias? O quão a gente se preparava, se preocupava em como ia ser aquela noite especial? Antigamente, as árvores de Natal eram montadas dias, semanas, antes mesmo que essa data fosse imaginada. Os enfeites eram dos mais simples possíveis. As bolinhas eram de vidro. Não tinha essa coisa de plástico, biodegradável ou qualquer coisa que não machucasse uma criança. A comida era a mais farta possível. Claro, para quem tivesse condição. Não importava o que fosse ter de comida, de bebida, o que fosse ter nos meus enfeites de Natal, as meias enfeitadas, a árvore, os pisca-piscas, as luzes, não importava. No final, conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que o que realmente importava era quem estava com a gente. Antigamente a gente valorizava bastante isso. Valorizava as nossas amizades, os nossos familiares, os nossos primos de primeiro, segundo, terceiro, 20º grau se fosse preciso, mas todos estavam juntos no Natal. Antigamente a gente se reunia em casa, não importava na casa de quem fosse. Sempre ia ter uma avó, sempre iam ter os pais, sempre iam ter os irmãos. Não importasse se os brinquedos dessem para todos. O brinquedo que fosse aberto era para todo mundo brincar. Não importava se a TV ficava ligada ou não. Se estava chegando a meia-noite, tudo tinha que parar. A gente parava para agradecer, fazer uma oração em nome de Jesus, que era realmente o aniversariante daquele dia. E daí então, após a meia-noite, poderíamos começar a comer. Depois de fartos de tanto comer tudo que era possível, menos a uva passa, aí a gente sim poderia abrir os nossos brinquedos. Era um dos poucos dias do ano que a gente podia ficar acordado até tarde, sem medo de ser feliz, sem se preocupar em trabalhar no dia seguinte. Pelo menos era assim para a maioria das pessoas. Então o tempo foi passando, a tecnologia foi crescendo e as pessoas se distanciando. Hoje em dia, os pais são ausentes por causa do trabalho ou são ausentes por conta das facilidades que a vida nos dá? Eu trabalho em horário comercial, meus filhos estudam em horário comercial, então o que eu faço no horário que não é comercial? Eu vendo o meu tempo? Pelo menos não para os filhos, não para os amigos, não para a sua família. As pessoas foram se distanciando cada vez mais. E foi se tornando natural esse distanciamento. Não é o distanciamento social de hoje em dia. É o distanciamento social de anos. A reunião em família parou de ser harmonia. Parou de ser pedido de desculpas e paz. E começou a ser evitada. Por que eu vou me reunir? Vou passar o Natal com os meus amigos ou sozinho? Eu não gosto daquele tio, daquele primo. Eu não gosto dos meus pais que me impedem de fazer tudo o que eu quero. Eu quero beber, e daí que eu não sou maior de idade? Eu quero viver, e daí que eu não tenho maturidade? E assim o tempo foi passando. Foi passando ano após ano. E se não fosse acontecer alguma coisa de diferente e de extraordinária em relação à nossa rotina, continuaria tudo igual. Hoje, nesse ano de 2020, o que mudou? Simplesmente tudo? Ou simplesmente nada? O distanciamento simplesmente foi obrigatório. E agora a gente pode usar isso como desculpa para simplesmente não ver as pessoas que a gente não quer ver, ou simplesmente não quebrar o orgulho que a gente tem em pedir desculpa por aquela pessoa que a gente maltratou ou foi maltratada. E assim, vai passando mais um Natal, onde as bolas são de plástico, o pisca-pisca não queima mais.
em que os presentes de Natal agora são online, são créditos, são cartões, e não mais simplesmente uma caixa de meia que deixava a gente feliz ou triste, independente, ou uma bola de futebol e um álbum de figurinhas. O Natal agora não é mais em família. Por quê? Porque eu amo minha família, quero proteger ela. Então eu fico longe. Será? Será que no momento mais difícil e de mais dificuldade em relação à saúde da humanidade, a gente não devesse estar juntos? Eu sou a favor dessa união, pois eu sei que o dia de amanhã é incerto para todo mundo. Então simplesmente amanhã pode não existir para alguém que eu ame. Então por que não me reunir com ele? A desculpa prática e lógica que a gente tenta colocar para não se encontrar e não se reunir é fácil, é cômoda. Simplesmente porque a gente tem preguiça de existir, preguiça de viver, medo de mostrar os nossos defeitos e medo de mostrar que a gente não é mais a mesma coisa que era alguns anos atrás. Simplesmente as nossas ideologias ultrapassaram o nosso amor. A vontade de separar e de segregar é cada vez maior, e não a de unir e compartilhar. No Natal, um dia que é comemorado a paz, o nascimento de Jesus, entre outras coisas relacionadas com a união e a harmonia, hoje em dia não é só comercial. É simplesmente uma data na qual a gente vai ficar em luto. Em luto por todos aqueles que se foram, com a doença da vez, com os acidentes de trânsito, com a fome, com a solidão, com o suicídio. Muitos partiram, mas os que ficaram não querem mais estar aqui. Não pela ausência dos outros, mas pela dificuldade que é viver a sua própria existência. E é aí que está a questão. Enquanto a gente não aprender que a gente está aqui por uma razão, e que a gente deve viver, ultrapassar os nossos limites e lutar pelo bem maior, que é a união e a paz, tudo vai continuar igual. A minha desculpa de não querer passar Natal com a família por causa de uma pandemia vai ser cada vez mais utilizada. Mas daqui 1 mês, 2, quando eu vi que eu não vivia aquilo que eu vivia na minha infância, for acabado pela perda de alguém, aí sim talvez o arrependimento bata. E aí já é tarde demais. Antes nós aprendíamos o que era certo e errado. Hoje pra gente tudo é certo e os outros sempre estão errados. A gente não sabe dizer não, a gente não sabe dizer sim, a gente simplesmente está preso dentro de nós mesmos, com o nosso próprio ego, egoísmo e todas as tradições que foram quebradas. Por conta de algumas ideologias, a gente deixou de viver, a gente deixou de pensar no próximo, a gente deixou de existir. Esse é mais um Natal, talvez longe da família, talvez longe dos seus amigos, mas não se esqueça que muitos já viviam assim há anos, tanto pela solidão quanto pela situação. Então, dessa vez, pelo menos dessa vez, enquanto houver tempo, aproveite. A vida é maravilhosa para se ter medo dela.